Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia na graça de Deus. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Este podcast é um oferecimento. Cartório Fujiwara. Desde 1949, prestando os melhores serviços em Londrina e região. Conte com a gente. Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar das construções comuns. Bom, estas construções comuns eram principalmente na construção de casas e de muros de cidades e na escavação de poços, cisternas, túneis de abastecimento de água, e silos. Eram geralmente obras de pessoas individuais ou das comunidades das aldeias ou até cidades. A construção dos muros de Jerusalém, realizada comunitariamente sob as ordens de Neemias, como narra o capítulo 3 do próprio Neemias. Não havia mão de obra especializada para todos os trabalhos. As casas eram construídas sobre fundações de pedra, mas as paredes eram de tijolos rebocados com barro dos dois lados. Às vezes eram usadas pedras compridas como reforço e erguiam-se colunas de madeira sobre uma fundação de pedra como apoio para aumentar o espaço da casa. Depois, eram construídas paredes com pedregulho, fazendo pequenas salas que davam para um átrio aberto, mas normalmente as casas só tinham um cômodo. Sobre as paredes se colocavam vigas de madeira que suportavam o teto, feito de esteira coberta com uma argamassa de palha, barro e cal. Normalmente as casas tinham apenas um andar, mas o teto era um terraço que se transformava em lugar de trabalho. Se subia até ele por uma escadaria externa ou uma escada de mão interna. O terraço era munido com um parapeito para evitar acidentes. Os muros das cidades eram construídos de pedras e blocos, às vezes rebocados e reforçados com torres. Os blocos eram apenas grosseiramente lavrados, mas bem rejuntados entre si. Em geral, as casas eram construídas ao longo da parte interna dos muros, mas, com exceção disso, praticamente não se conhecia nenhum planejamento urbano. As casas eram construídas em qualquer lugar disponível. Com o passar do tempo, muitas casas passaram a ter cisternas subterrâneas para armazenar a água da chuva. Eram escavadas na rocha e precisavam ser revestidas com cal queimado para impedir a fuga da água. Às vezes se abriam reservatórios na rocha com túneis para tornar a água mais facilmente acessível. O sistema descoberto em Meguido é da época israelita. Os pedreiros e marceneiros também produziam objetos e utensílios do uso cotidiano, bacias de pedra, jarros para água, teares, pedras de moinho, jugos, arados, equipamentos de debulhar e carroças e móveis. E é isso aí, semana que vem vamos falar das obras especiais. Os 5 versículos do Evangelho de hoje continuam as palavras de Jesus a Pedro, as quais meditamos ontem. Jesus não esconde nem atenua as exigências do discipulado. Ele não permite que Pedro tome a iniciativa e o coloque em seu devido lugar. Afasta-se de mim. O Evangelho de hoje explica essas necessidades para nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ponto central da passagem do Evangelho de hoje é este: toda atitude deve se referir a Jesus. Nenhuma renúncia é pedida para si mesma, em si, mas apenas para Cristo. Os três verbos renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus indicam em que consiste ser discípulo. E a questão é claríssima: exige que o discípulo não procure mais a si mesmo, mas viva para Cristo e para os irmãos. Tomar a cruz significa ir às consequências extremas da vida cristã. Seguir a Cristo não é um fato puramente externo, mas uma adesão do coração e da mente. E aí a expressão: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa minha vai encontrá-la. Isso não é um convite para desprezar a vida, mas para gastá-la por amor. E aí vem a frase: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e depois perder a própria vida? Evoca então a oposição entre a salvação que o homem procura na posse de si e das coisas e a salvação oferecida por Deus, que está justamente no dom de si e das coisas. Jogar toda a vida em Cristo não é um ato heróico de orgulho, mas um gesto de profunda humildade de quem aceita receber a vida do outro. Versículo 27 fala sobre o julgamento pelas obras. A pessoa que trabalha receberá a recompensa pelo que se tornou ao viver de acordo com o Evangelho. A vinda do Filho do Homem ao seu reino é a parousia, a vinda final, na qual a sua soberania se imporá definitivamente. Mas aqui, a ênfase está na promessa, dirigida a alguns, de que não morrerão antes de verem vir o Filho do Homem no seu reino. Com essas palavras, Mateus anuncia a teofania, a manifestação de Deus, da transfiguração que se segue imediatamente no capítulo 17. Hoje a igreja celebra Santa Teresa Benedita da Cruz Edithstein. Ela nasceu no dia 12 de outubro de 1891 em Breslávia, na Alemanha. Pertencia a uma família judia, onde a sua mãe, uma mulher forte e de muita fé, educou os 11 filhos num clima de respeito e liberdade responsável. Em 1911, Edith entrou para a Universidade de Breslávia, onde estudou alemão e história. Era uma aluna brilhante, sempre buscava a verdade e procurava respostas para as questões relativas à sua crença, o que acabou a levando a se tornar ateia. Motivada por um impulso interior pelo sentido da vida, formou-se em filosofia, tornando-se doutora. Encontrou na fenomenologia do filósofo Russell, do qual foi assistente na Universidade de Freiburg, que a levou a aprofundar o tema da empatia.
mas também encontrou na leitura da vida de Santa Teresa d'Ávila o sentido da vida que tanto procurava. Se converteu então ao cristianismo. Foi batizada em 1922, recebendo o nome de Teresa e mudando completamente o seu modo de viver. A partir daí, Teresa se dedicava ao aprofundamento da doutrina cristã, ao ensinamento, ao apostolado e publicações de estudos científicos, numa intensa vida interior nutrida pela palavra de Deus e a oração. Em 1933, decidiu então se dedicar a Deus, entrando para a congregação das Carmelitas Descalças e adotando o nome de Teresa Benedita da Cruz, exprimindo assim também, com este nome, o ardente amor a Jesus crucificado e especial devoção a Santa Teresa d'Ávila. Manifestou regularmente o voto de pobreza, obediência, castidade e, para realizar a sua consagração, caminhou com Deus na vida de santidade. Quando na Alemanha o nazismo intensificou as perseguições contra os judeus, os superiores da Beata a enviaram por precaução para o Carmelo de Et, na Holanda. Os bispos holandeses protestaram energicamente com uma carta pastoral e Hitler, por vingança, incluiu no programa de extermínio também os judeus que se converteram à fé católica. No dia 2 de agosto, oficiais nazistas levaram Edith e sua irmã Rosa do Carmelo. Neste dia, outros 242 judeus católicos foram deportados para os campos de concentração em Auschwitz. Comovida pela compaixão para com os seus irmãos judeus, não hesitou em se oferecer a Deus como vítima para suplicar a paz e a salvação para o seu povo, para a Igreja e para o mundo. No dia 9 de agosto de 1942, Edith Stein, juntamente com sua irmã e centenas de homens, mulheres e crianças, foram mortos na câmara de gás e tiveram seus corpos queimados. Os pensamentos e a fé de Edith Stein estão reunidos em suas obras, sobretudo em Ser Finito e Ser Eterno. Trata-se de uma síntese de filosofia e misticismo, da qual emerge o sentido do homem e sua regularidade e unicidade em relação ao Criador. Foi beatificada no dia 1º de maio de 1987 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 11 de outubro de 1998 pelo mesmo Papa, recebendo o nome de Santa Teresa Benedita da Cruz. Foi ainda em 1999 proclamada copadroeira da Europa. O Papa João Paulo II, no dia da beatificação de Edith Stein, falou: a bem-aventurada Edith Stein representa a síntese dramática das feridas do nosso século e, ao mesmo tempo, proclama a esperança de que é a cruz de Jesus Salvador que ilumina a história. Além disso, a vida de Edith nos mostra uma mulher que buscou no seu interior um sentido para a vida, reconhecendo assim o valor da vida cristã como uma resposta para o mundo. Edith Stein foi reconhecida pela sua inteligência, sua determinação, sua calma, seu autocontrole, seu consolo e compaixão. Oremos. Senhor, Deus de nossos pais, Tu conduziste a Santa Teresa Benedita à plenitude da ciência da cruz, ao momento de seu martírio. Enche-nos com o mesmo conhecimento e, por sua intercessão, nos permita sempre seguir em busca de Ti, que és a suprema verdade, e permanecer fiéis até a morte, a aliança de amor ratificada pelo sangue do Teu Filho, para a salvação de todos os homens e mulheres. Amém. Por intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.